Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha a partir de agora, por este veículo de comunicação. Nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje quero trazer uma novidade para você, uma novidade antiga e tão nova. Já dizia Santo Agostinho no seu poema, é sobre a oração. A oração nossa, a oração que todos nós, todos os dias, fazemos, elevando as nossas mãos aos céus e dizendo Pai Nosso. Por isso, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, nos apresenta Jesus que ensina os discípulos a rezar. E quando Jesus apresenta aos discípulos o Pai Nosso, talvez tenha criado uma decepção no coração dos discípulos. Nos corações daqueles discípulos, justamente porque esperavam uma oração longa, algo impessoal, imparcial, e de fato, Jesus mostra-nos algumas realidades no Evangelho de São Lucas sobre a oração do Pai Nosso. É o diálogo do filho com o pai e do pai com o filho, por isso apresenta sempre no plural. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Expressões essas que nós estamos acostumados a dizer sempre, mas que agora corre-se o risco de nós perdermos a sua essência, o sentido. É a correria do dia a dia, é a correria com a qual nós fazemos a nossa oração automática. Por isso nós precisamos rezar, orar, meditar, refletir a oração do Pai Nosso. E o último pedido que Jesus nos apresenta é justamente perdoai-nos nossos pecados. O pecado da falta de amor, da falta de compreensão, da falta de perseverança mesmo na oração. E por fim, acreditemos que buscando assim a oração, nos tornamos pessoas melhores. Nos tornamos pessoas que aceitam, pessoas que se colocam à disposição do Senhor para a ação e a vontade de Deus na sua vida. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, quando nós lemos, quando nós rezamos, quando nós pensamos em Deus, é para que a nossa vida seja melhor, para que o nosso coração possa acolher a vontade de Deus na nossa vida. Por isso os discípulos têm uma necessidade, uma ânsia em aprender a rezar, em aprender a orar. Mas aqui nós não vamos ensinar a rezar, nós apenas vamos ensinar a meditar a palavra de Deus a partir da oração do Pai Nosso. Quando a nossa oração se torna confiante, se torna perseverante, se torna respeitosa, então a nossa oração consegue atingir de fato aquilo que ela é. E o que é a oração? É a comunicação, é o diálogo entre nós e Deus e nós. É um diálogo, por isso não é só eu que falo, não é só Deus que se comunica, mas somos nós que falamos. O nós, entendemos eu e Deus, você e Deus. E é nessa realidade que nós queremos então lembrar algumas situações que nos mostram a realidade do diálogo. Diálogo esse que levou os discípulos a pedir, Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar hoje com a vida, com a fé, com o nosso corpo, com tudo aquilo que nós somos e temos. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesta noite, faça a experiência na hora de dormir. Reze, medite as palavras com as quais você está dialogando com o próprio Deus. Pense nessa realidade. Pense nesta verdade da nossa fé, aquilo que o Senhor nos apresenta como modelo. Por isso,
a oração do Pai Nosso também é chamada de oração litúrgica, porque faz parte integrante da liturgia da Santa Missa. É a oração dominical, porque é a oração dos filhos que rezam no dia do Senhor. É a oração dos filhos de Deus, porque é nossa oração dos filhos e ninguém pode tirá-la de nós. É a oração da igreja, porque a igreja repete as palavras de seu mestre, as palavras de seu Senhor. Por isso, nesta noite, também nós queremos apresentar um nosso livro, de minha autoria, Meditando a Oração do Pai Nosso. É um livro simples, apenas trata do Pai Nosso e algumas realidades sobre a oração do Pai Nosso. Fácil de ler, linguagem simples, que vai te ajudar a compreender aquelas palavras tão bonitas que nós repetimos sempre. Nos ajudará a compreender o que nós estamos rezando, o que nós estamos pedindo, o que é preciso, o que é necessário, o que é terreno, o que é eterno. Ora, sobre o temporal, o material, sempre sobressai o eterno, o celestial. Por isso, busquemos sim nesta passagem do Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos de 1 a 3. Parece ser tão simples, tão curto, mas é compacto. E aquilo que é compacto não significa, aliás, ser pequeno. Significa que um negócio, uma coisa grande, cabe em alguma coisa pequena. Em uma vasilha, por exemplo. Por isso, 4 versículos apenas, Lucas nos ensina a oração de Jesus. E aqui nós temos então o nosso livro. Este livro dedico a todos aqueles que de fato fazem Deus ser o Pai de todos. Dedico àqueles que fazem Jesus ser de fato o irmão de todos. Muitas vezes nós estamos unidos na mesma fé. Somos membros da mesma comunidade, mas acreditamos num Deus meu, num Jesus meu, numa igreja minha, numa salvação apenas minha. E nós que elevamos os braços todos os domingos, todas as semanas, todos os dias para rezar, não podemos pensar assim. Temos que buscar a essência da oração do Pai Nosso, que nada mais é do que o coletivo, o comunitário, o verdadeiro, em que no nós o todo acontece. E aí então nós temos 2 capítulos dedicados a Tomás de Aquino, santo doutor da igreja, que trata da oração, como deve ser a oração. Depois, a cada capítulo, um pedido. Em português, né, o seu título, Pai Nosso, e logo embaixo, Pater Noster, que é do latim, para resgatar um pouco da nossa essência latina. É bonito nós recordarmos. Depois, no final, nós temos alguns anexos sobre a utilidade do Pai Nosso. A utilidade do Pai Nosso, que acontece nas celebrações litúrgicas, nos sacramentos da iniciação cristã. Como devemos rezar a oração do Pai Nosso na liturgia da missa. Por isso que quando nós lemos um livro, nós sempre temos que procurar algo que acrescenta a nossa vida. Alguma coisa que nós descobrimos de novo, de bonito, que até então nós não tínhamos percebido. Com certeza, no nosso livro você vai encontrar alguma coisa nova para a sua vida. Alguma coisa que você não conhecia e que vai passar a conhecer. Também nós apresentamos aí um resumo da oração do Pai Nosso em perguntas e respostas, para nos formar catequeticamente. E além de tudo, a oração do Pai Nosso nos forma de maneira mistagógica,
O que é que isso significa? Significa que é um mistério sendo revelado a partir da oração, a partir da minha meditação. É Deus que deixa de ser escondido para se tornar revelado, conhecido, através de palavras tão simples, como chamar alguém de pai. Assim como você chama seu pai de pai, nós chamamos Deus de pai. Nós queremos também lembrar um outro elemento fundamental na oração. É aquele que, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus nos lembra. A oração não precisa de muitas palavras. A oração não precisa de muitas observações. Primeiro, porque Deus sabe o que nós precisamos. Segundo, apenas olhar para os céus já é oração. Já é oração porque nós compreendemos que lá no céu está Deus. É o mesmo Deus que está em você. É o mesmo Deus que está em mim, está no irmão, está no próximo. Por isso a oração nos leva sempre a contemplar Deus nas coisas criadas também. E entender e compreender que Deus a criou. E se Deus a criou, Ele também tem a sua presença ali. Quando, por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é uma necessidade material do corpo, mas também nos remete à contemplação da necessidade espiritual. E contemplar não é só nós ficarmos diante do sagrado, mas também é irmos ao encontro, é buscarmos meios e formas para absorvê-lo. Então a necessidade corporal do pão, mas também nos remete à realidade espiritual da Eucaristia, o pão do céu. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Evangelho começa: Jesus estava rezando em certo lugar. Em um certo lugar. Por isso que a oração tem que ter um lugar especial na nossa vida. Tem que ter um lugar especial na nossa casa. Tem que ter um lugar especial onde nós queremos rezar. Nós não podemos rezar em qualquer lugar. Onde o barulho, a distração, tudo aquilo que está ao nosso redor tira a nossa atenção e não nos deixa entrar em comunhão com Deus. Busquemos, portanto, vivenciar um pouco mais esta palavra do Evangelho de Lucas. O nosso livro é apenas um apoio para que você possa compreender de maneira simples, compacta, mas que traz as realidades bíblicas, traz as realidades do magistério da igreja e da tradição. É aquilo que é o tripé da nossa igreja: a Sagrada Escritura, o magistério da igreja e a tradição. E agora, dia 13 de agosto. Dia 13 de agosto, amanhã, lá na igreja de Santa Luzia, às 17h30, nós estaremos fazendo como que o lançamento. É novo, está até quentinho. É o nosso lançamento. É apenas a missa em ação de graças, também pelo Dia dos Pais, e nada melhor do que o Dia dos Pais para apresentar o nosso livro. Pai Nosso é o mesmo que nós chamamos Deus aqui na terra, de Pai. E os nossos pais se tornam os pais de cada um. O meu pai é o Pai Nosso lá da minha casa, da minha família, dos meus irmãos. Então, exemplo do Pai Nosso, nós temos o Pai Nosso que estais nos céus. Por isso, meu irmão, minha irmã, dá uma passadinha de lá, vamos juntos participar deste momento importante para nós, né? Primeiro livro, se Deus quiser virão outros, e também é uma forma, uma maneira de evangelizar, de formar o nosso povo cristão católico. Lembro sempre as palavras de Dom Paulo Sérgio Machado, nosso bispo emérito, que dizia que livro bom
é aquele livro que a capa e contracapa se juntam o mais rápido possível. Por isso, inspirados nestas palavras, é que nós estamos apresentando o nosso. Convido você, antes de terminar o nosso programa, a rezarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por isso, meu irmão, minha irmã, cada vez que nós rezamos a oração do Senhor, nós terminamos com amém. Mas na liturgia da missa nós não terminamos com amém. E sabe por quê? Você vai ficar sabendo ao adquirir o nosso livro. Ao lê-lo, você encontrará a sua resposta. Nós rezamos o Pai Nosso, temos que ter coragem, porque é uma oração que nos compromete com Deus e com os irmãos. Por isso te espero lá. Coragem, viu? Tenha coragem. É longe a nossa igreja, lá no Popular. Lá perto do céu. Avenida Mato Grosso do Sul, 1105, no Jardim Popular, na nossa cidade de Matão. Passa por lá, adquira o seu livro, preço de pré-venda, de lançamento, baratinho, só para você poder levar para casa e poder se formar. Por isso, receba a bênção de Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja no seu coração, na sua vida, com toda a sua família. Hoje eu venho falar com você de uma alegria que é de Deus, uma alegria que vem do céu, a alegria de todo cristão, de todo batizado, uma alegria eterna. Uma alegria que, apesar de nós estamos felizes, nós estamos alegres, porque temos Deus, acolhemos Deus na nossa vida. E para sentirmos esta alegria, nós precisamos estar abandonados em Deus. Nós precisamos acolher o Senhor na nossa vida, na nossa casa interior, porque a alegria, ela vem da alma, ela vem do interior. Apesar das dificuldades, dos problemas que nós vivemos, e que não são poucos, no nosso dia a dia, às vezes a fadiga, o cansaço, mas Deus está conosco. E essa confiança, essa alegria que vem de dentro de nós deve irradiar para aqueles que estão à nossa volta. E nós cremos e acreditamos que aquilo que Deus tem para nós é maior do que tudo aquilo que nós vivemos, que nós passamos, do que as dores, do que os sofrimentos que nós vivemos. Porque Deus, Ele é fiel na sua promessa. Deus é fiel na sua palavra. E Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E essa alegria deve estar infusa em nós, em cada um de nós que professamos a nossa fé no nosso Deus, em Cristo o Senhor Jesus. Você possa nesta noite, ao assistir este programa, essas poucas palavras, se colocar diante do Senhor e pedir esta graça a Jesus. A Deus o nosso Pai, concede, Senhor, a mim essa alegria do céu. Essa alegria de Deus, essa alegria que vem de Ti, essa alegria eterna na minha alma, no meu coração, que me ilumina, essa alegria que irradia, essa alegria, Senhor, que faz com que eu possa transmitir a Sua presença. E você possa experimentar dessa alegria, você possa experimentar desse sorriso de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. E ser esse testemunho vivo da presença de Cristo no mundo. Uma boa noite, que Deus te abençoe, te guarde, te conceda essa virtude da alegria.